Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, como tradição, terça-feira, nós vamos falar de altcoins. Eu vou mostrar 3 altcoins que estão em pontos de compra quando a gente fala de curto prazo, tá? E também a gente vai falar sobre Bitcoin. Como que nós estamos nesses 38 mil dólares? E aí, Gui, esse pullback vem ou não vem? Eu vou mostrar através de ferramentas para você e eu ainda espero um pullback no Bitcoin, beleza? Se você não for um inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa. Aí, olha só, antes da gente falar dessas 3 altcoins que estão em pontos de compra, vamos analisar aqui o nosso Bitcoin. A gente analisar aqui, a gente tem uma linha aqui de tendência de alta, né? E se a gente unir os nossos topos ali também, a gente vai ver que estamos formando um padrão gráfico de cunha ascendente. Isso daqui é um padrão gráfico bearish, tá? Um padrão gráfico baixista, que tem probabilidades de nos entregar baixa. Se a gente analisar ali o nosso RSI, a gente vai ver que o RSI mostra enfraquecimento dos compradores, aumento dos vendedores. Se a gente olhar para o MACD também, mostra que estamos com mais forças vendedoras do que compradoras. Isso aqui não é novidade para ninguém, eu já venho falando isso daqui há semanas dentro do canal, apenas essa cunha aqui ascendente começou a aparecer nesse momento. Bom, a gente tem 3 sinais aí então de que o Bitcoin está bem esticado. A gente precisa de mais informações. Saca só, quanto mais ferramentas você pegar ali dentro da sua caixa de ferramentas e você analisar o mercado, mais probabilidade de você acertar você tem. Então olha só, outra ferramenta que eu utilizo muito é Fibonacci. E é aí para a gente usar alvos de topo, a gente usa extensão de Fibonacci. Vamos analisar qual foi o comportamento desse ano, tá? Se a gente pegar aqui exatamente o último fundo, o último topo, a gente vai ver que a gente teve uma movimentação indo ali até 0,618 de Fibonacci. Olha só, esse primeiro topo que nós tivemos, a gente cravou o 0,618 de Fibonacci. Então a gente tem um padrão de que o mercado está respeitando os números de Fibonacci e ele respeitou ali na sua primeira pernada de alta. Na sua segunda pernada de alta ali, ó, nós podemos ver que ele foi até 0,618 de Fibonacci mais uma vez e ele não conseguiu se sustentar aqui em cima dessa região. Ou seja, a gente está vendo que 0,618 de Fibonacci e 1 de Fibonacci estão sendo números bem importantes aqui, tá? Aonde, ao longo do ano de 2023, foi respeitado essa zona como zona de resistência. Então, se a gente analisar o mesmo comportamento para esse movimento que nós temos agora, olha só, a gente está exatamente entre 0,618 de Fibonacci e 1 de Fibonacci. Mostrando que a gente tem mais uma informação que agrega quando a gente analisa o movimento que está acontecendo em 2023. Estamos entendendo que o padrão é que entre 0,618 de Fibonacci e 1 de Fibonacci seja a região de resistência. Região onde o mercado não consegue passar com facilidade, onde ele precisa fazer um pullback para que ele possa continuar subindo lá na frente. Então, a gente analisa aqui com retração de Fibonacci para ver exatamente até onde que o preço está retraindo. Olha só, retraiu entre 0,618 de Fibonacci e 0,5 de Fibo. Se a gente traçar aqui para essa próxima movimentação, tivemos a mesma coisa, 0,5 de Fibo. Estica mais um pouco ali, ó, pegando o último topo aqui, ó, 0,5 de Fibo também foi o nosso ponto ali de final de pullback. Então, a gente pode interpretar isso daqui da mesma maneira, aonde a gente deve ter um pullback aí até mais ou menos 31 mil dólares. Olha só, eu só agreguei Fibonacci aqui em cima para a gente ter mais ferramentas nos mostrando se a gente chegou em um ponto que o mercado está sobrecomprado ou não. Junto com a Fibonacci, me mostrou que sim, nós estamos em um ponto da extensão de Fibonacci onde nos entrega um pullback. Mas eu vou parar minha análise por aí? Não, a gente sempre continua cavando a nossa análise para a gente confirmar mais ainda aquelas informações. Se eu utilizar a análise on-chain, eu vou ver que estamos também em um ponto de distribuição e um ponto ali onde está tendo realização de lucro periódico, o MVV intradiário também já está mostrando divergência. A análise on-chain a gente viu na última semana inteira, que está nos mostrando que a gente precisa de um pullback do Bitcoin.
E se a gente for buscar uma nova ferramenta, a gente pode usar as ondas de Elliott para a gente entender se esse padrão aqui foi um padrão de Elliott. Como que a gente faz isso? Bom, primeiramente a gente identifica a primeira pernada do mercado e a segunda pernada. Como que a gente faz para confirmar se isso daqui pode ser a pernada 1 e a pernada 2 de Elliott? Simplesmente a gente traça a retração de Fibonacci. Se não perder 0,618 de Fibonacci, a gente pode ter a pernada 1 e a pernada 2. Beleza, isso daqui confirmou, tá? Regras básicas das ondas de Elliott. Depois a gente vai buscar a terceira pernada. Terceira pernada pode ter sido até aqui e a quarta pernada pode ter sido uma pernada complexa. E aqui pode ter sido a quinta pernada. Como que a gente faz para sair desse pode ter sido para a gente confirmar se isso são movimentações de onda de Elliott ou não? A gente precisa considerar o básico de Elliott. Primeiro ponto é que se a onda número 2 ela não retrair abaixo de 0,618 de Fibonacci ali, a gente tem grandes chances de ser a onda de Elliott. Segunda regra que a gente tem é que a terceira onda ela deve ser maior do que a primeira e do que a quinta onda. Então vamos confirmar isso nesse momento. Olha só, se a gente analisar aqui exatamente a primeira onda, a gente vai ver que a primeira onda nos deu uma movimentação de 52%. Quando a gente analisa aqui a segunda onda, a gente teve uma movimentação de 50%. Beleza? E se a gente analisar aqui essa terceira onda, a gente vai ver que tivemos uma movimentação de 55%. Se a gente considerar esse topo aqui, a gente está falando que tivemos uma movimentação maior ainda, que a gente teve uma movimentação de 60%. Então olha só que louco. A onda complexa, ela pode ter sido a terceira onda e não a quarta onda. Isso daqui nos mostra que a gente tem os padrões e os princípios básicos da onda de Elliott para que a gente possa contar as ondas dessa maneira. Elliott trabalha junto com Fibonacci. Sem Fibonacci, não existe ondas de Elliott. E a gente viu anteriormente que está respeitando os padrões de Fibonacci, principalmente o número ouro ali. É 0,618 e 1,618 de Fibonacci. Beleza? Bom, olhando para isso daqui, entendendo que a gente pode estar também dentro do padrão de Elliott, se a gente estiver na quinta onda, a gente precisa de uma correção chamada correção A, B, C, onde a gente constrói um pivô de baixa, mas depois a gente continua a nossa tendência de alta. Se a gente analisar mais um pouquinho, a gente vai ver que temos uma linha de tendência de alta aqui, ó. A gente pode fazer sim uma correção para vir confirmar exatamente essa linha de tendência de alta junto com uma retração de Fibonacci, cara. Olha só que louco, se a gente traçar a Fibonacci, a gente vai ver que ali, ó, nos 31, nos 30 mil dólares, é exatamente esse mesmo ponto, confluência junto com uma onda ABC, junto com uma linha de tendência de baixa. Eu espero retração do Bitcoin. Eu não coloco R$1 nesse momento aqui, porque todas as ferramentas que eu peguei aqui, Elliott, RSI, MACD, padrões gráficos, tudo isso está me mostrando que a gente está em um ponto de sobrecompra. E pode continuar subindo de maneira irracional? Sim, pode, porque Elliott não é 100% preciso, RSI não é 100% preciso, MACD, nenhuma informação é 100% precisa. Então, pode sim continuar subindo. Só que como eu sou um analista e eu analiso risco-retorno, nesse momento o risco está muito elevado para o retorno, porque o retorno é pode continuar subindo, sendo que a maior probabilidade, com todas as ferramentas que eu mostrei aqui, é que a gente tenha uma retração entre 32 e 30 mil dólares. E isso não faz a menor diferença para quem está apostando no longo prazo. Realmente, você tem razão. Se você estiver focando no Bitcoin para o longo prazo e você não analisa o mercado todos os dias e você não olha gráfico todos os dias e você não é um analista, ótimo. Comprar em 38 ou comprar em 30 é a mesma coisa, não vai fazer diferença no longo prazo. Só que um analista, ele responde por riscos, ele responde por tomada de decisão. Tem pessoas que dependem da minha análise para tomar uma decisão, se entra ou não. Se o risco está elevado, o meu papel
é fazer com que as pessoas elas entrem em momentos de baixo risco e elas saiam em momentos de alto risco. Esse é o meu papel como analista, beleza? Então, sim, eu não olho para Bitcoin nesse momento. Eu não coloco R$1 para dentro de Bitcoin nesse momento, porque eu tenho vários indicadores me mostrando que o risco está elevado. Gui, então se você não coloca dinheiro dentro do Bitcoin, você vai ficar de fora de todo... Não, né? Nesse momento, eu começo a olhar para os ativos que me entregam pullbacks. Várias altcoins nos entregaram pullbacks nos últimos dias, já mostrei isso daqui para vocês já. E a gente tem outros ativos mais atraentes. Por exemplo, se a gente analisar Bitcoin, a gente vai ver que Bitcoin está no seu segundo estágio de maior resistência cíclica. Aqui foi o primeiro estágio e a gente está exatamente no segundo estágio. Se a gente analisar o Ether, a gente vai ver que o Ether ainda está no seu primeiro estágio de resistência cíclica. Ou seja, é como se Ether ainda tivesse espaço para subir até 2.500 somente para ele alcançar o Bitcoin. Ou seja, a gente está falando de uma alta de 25%. Prefiro estar exposto nesse momento a Ether do que a Bitcoin. Isso se eu for fazer uma compra. E eu não só falo para vocês o que eu acho. Sempre a história do meu canal aqui foi um documentário das minhas análises. Eu analisava o mercado antes para mim, eu simplesmente decidi colocar uma câmera na frente e começar a gravar. Então todas as análises, elas são as minhas decisões. E quando eu falo para você que eu prefiro Ether nesse momento do que Bitcoin, olha só, quando eu olho para dentro da comunidade off-chain, eu comecei montando uma carteira do zero para minha esposa ali, tá? Onde ela me entregou um capital e esse capital ali 100% em caixa. Qual que é a estratégia que eu devo adotar nesse momento? Parte desse capital eu já injetei em Ether a $2.000. Por que eu fiz isso? Gui, você colocou a estrela no topo de Ether? Sim, eu coloquei a estrela no topo de Ether periodicamente. Porque é uma carteira que tinha 100% em caixa, não tinha nada exposto no mercado, 50% sim entra já nesse patamar que nós estamos. Porque a gente ainda tem a probabilidade de chegar ali nos 2.500 só para o Ether se igualar com o Bitcoin. E por que você não colocou 100%? Porque o restante, se a gente tiver um pullback, eu diminuo o custo médio que eu fiz em Ether. Tudo é estratégia, galera. Cada carteira que a gente monta, ela depende do time que você está entrando, ela depende da quantidade de capital que você tem no jogo. Então, por exemplo, eu não ia expor a minha esposa em Bitcoin nesse momento. Prefiro expor ela exatamente em Ether nesse momento, tá? Se você olhar, cara, eu tô simplesmente all-in dentro do mercado, tá? As minhas carteiras, a carteira da comunidade on-chain, que é a carteira pública mais pesada que eu tenho, tem R$300 mil dentro dessa carteira. Essa carteira, ela está all-in, ela tem 0 de caixa, zip, nadinha, nenhuma quirela em caixa, estou 100% exposto dentro dessa carteira. Nós já estamos no momento de virar a mão no mercado. Aquele momento da gente correr mais risco, a gente ser menos maximalista, a gente ser mais shitcoiner, a gente já está nesse momento. Estamos dentro de uma fase de bull market profundo. Uma fase que antecede a nossa bull run, beleza? Nesse momento, a gente já tem mais confiança para poder virar a mão. A carteira rumo ao milhão, que inclusive se você quiser ter acesso, eu mostro ali os ativos, fazendo a compra, eu tomo todas as decisões dentro da carteira. Você só precisa dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só precisa me seguir dentro da carteira. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que você pode ter acesso a isso daí, caso você queira. Na carteira rumo ao milhão, eu tenho 17% em caixa. Só que nesse pullback que a gente vai ter aí, que eu espero ainda que a gente tenha, eu vou gastar 100% desse caixa e também vai ser um momento onde eu vou estar mais all-in dentro do jogo, beleza? Saiba surfar o ciclo, saiba que estamos em momento mais oportunos para altcoins do que para Bitcoin e até mesmo de Ether do que Bitcoin. Bom, nesse momento aqui os maximalistas vão chorar, né? Vão ficar pistola comigo, mas faz parte. Olha só, 3 ativos que eu quero comentar com vocês aí, que a gente tem boas oportunidades de compra. O primeiro deles é exatamente IOTA. Olha só, se a gente traçar a Fibonacci aqui, a gente vai ver que sentou em 0,5 de Fibonacci, sendo que a gente já tem sinal de big players aqui. Olha o tamanho dessa sombra aqui compradora que nós tivemos, né? Isso daqui é um sinal que tem muita gente querendo comprar IOTA ali entre 16 e 15 centavos, né?
15 cents de dólar, 15 cents já é de dólar, né? A gente tem bastante interesse aqui de compra, a gente veio em 0,5 de Fibonacci, o mercado entregou pullback, encontrou força compradora aqui, e a gente está nessa região mais uma vez. Como que eu me comporto dentro dessa região? Olho para posições compradas, sim, onde a gente tem um stop curto, um stop aqui ó, de 3%, abaixo desse topo anterior aqui, e a gente tem um take ali de 20%. E aí aqui pode acontecer algumas armadilhas. Quais são as armadilhas? Primeira delas é exatamente a gente tomar uma violinada. O mercado perdeu o fundo e voltar logo em seguida. Perdeu o fundo, voltou em seguida, entrada, mais uma vez, novo stop abaixo do ponto ali de violinada. Tomar stop não é um erro. O erro é você não ter stop. Se você toma um stop, significa que você está respeitando um setup. Toda estratégia, toda entrada que a gente faz no mercado, ela tem que ser estruturada. Ponto de compra, ponto de venda e ponto de loss também, beleza? Então aqui a gente entra com stop curto. Ah, Gui, se não for uma violinada, se perder o fundo aqui e eu for estopado, o que a gente faz? A gente simplesmente vai observar o preço, como que ele vai reagir dentro de 0,618 de Fibo. Porque se ele tiver reversão em 0,618 de Fibo, a gente tem um novo ponto de entrada. Então sim, a gente pode ser estopado aqui e reentrar novamente dentro de uma posição. Por que a gente entra dentro dessa região? Cara, simplesmente a RSI de 4 horas está formando fundo duplo. A gente está em zona de sobrevenda. Quando a gente fizer o rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, vai ser porradaria. A gente pode subir esticando muito forte em iota. Eu não gosto de comprar rompimento, eu gosto de comprar fundo. Eu tenho um padrão, tem pessoas, tem players que vão aguardar o rompimento, confirmação do rompimento. Para mim aqui a gente vai estar com stop muito longo. Se a gente falar mais ou menos dessa região, a gente já vai estar falando de um stop de 18%, para um take ali de 12%, para mim já não está tão atrativo. Prefiro entrar dentro dessa região aqui, beleza? Aonde eu tenho maior probabilidade de ser estopado, mas o meu stop ele é menor do que se eu entrar aqui em cima. Então a gente tem IOTA aí respeitando esses padrões, padrão de Fibo, tá? Se a gente olhar para CRV também, a gente vai ver que temos o mesmo padrão aí acontecendo em CRV, tá? Se a gente traçar aqui, ó, Fibonacci, a gente vai ver em qual zona nós estamos nesse momento, tá? A gente vê aqui, a gente está sentado em 0,382 de Fibo e a gente já voltou até 0,5 de Fibo. Tivemos a mesma pressão compradora aqui nos 50 centavos, ali 48 centavos. Então aqui mostra que tem players com interesse de compra. A gente tem duas maneiras de operar CRV. Como ela já saiu do 0,5 de Fibo, é um stop super curto aqui mesmo, também abaixo desse fundo anterior. Perdeu, foi estopado, vai procurar entrada em 0,5 de Fibo. Teve candle de reversão em 0,5 de Fibo? Ótimo, nova entrada. Não, varou reto, a gente entra em 0,618 de Fibo. Mas aqui a gente já começa a trabalhar com proporções de baixo risco e alto retorno, beleza? Sem falar que a gente está com RSI ali também de 4 horas dentro dessas zonas. E o outro ativo que eu queria falar com vocês é exatamente GMBAN. E outro ativo que eu queria falar com vocês, bugou tudo aqui, precisei parar a gravação, é exatamente GMX. Se a gente olhar para GMX, a gente vai ver que também temos o mesmo padrão aqui, tá? Se a gente traçar ali Fibonacci, retração de Fibonacci, e tirarmos a escala logarítmica, a gente vai ver que estamos exatamente dentro de 0,382 de Fibo. Região de fundo, quando a gente olha para o passado do ativo aqui, nós tivemos 1, 2, 3 interesses de compra aqui. Mesma coisa, entrada, stop aqui abaixo. Se for violinado, entrada em seguida. Se a gente perder essa região, vai procurar por compras ali dentro de 0,5, 0,618 de Fibonacci. Gui, qual que é a diferença de usar a escala logarítmica ou não dentro de Fibonacci? Bom, isso daqui é igual àquela briga que nós temos sobre traçar linhas usando fechamentos de candle ou usando sombras, tá? Da vela ali que nós temos. Isso daqui exatamente depende de qual analista, cada analista vai usar de uma maneira. O jeito correto é, se o gráfico está em escala logarítmica, usar Fibonacci dentro de escala logarítmica também, tá? A gente simplesmente faz o ajuste ali em um ativo ou não.
Isso daí eu tô respondendo porque ontem me fizeram essa pergunta. Ah, mas eu uso em log ou não? Cara, depende um pouco da sua experiência, beleza? Eu gosto de usar às vezes sem log, como GMX aqui. Para mim, cravou sem o log. Um log não cravou. Isso daí depende um pouco, beleza? Bom, então essa foi a nossa análise de hoje. Falamos de 3 altcoins aí, falamos de Bitcoin também e mostrei para você que ainda continuo esperando por pullbacks aí dentro do mercado, beleza? Tamo junto, forte abraço e eu vejo você de volta no canal aqui amanhã. Valeu!